Durante séculos, o Império Britânico foi sinônimo de poder, expansão e domínio global. A famosa frase, "O sol nunca se põe no Império Britânico", não era apenas um elogio à sua vastidão territorial. Era um reflexo da realidade. Em seu auge, no final do século XIX e início do século XX, o Império abarcava cerca de um quarto da superfície terrestre e da população mundial, com colônias e territórios em todos os continentes habitados. De Londres à Índia, da África à Oceania, a bandeira britânica tremulava sobre diferentes culturas, línguas e economias. A história do Império Britânico começa ainda na Idade Moderna, com as primeiras expedições marítimas nos séculos XVI e XVII. Impulsionada pela concorrência com potências ibéricas, especialmente Portugal e Espanha, a Inglaterra começou a explorar e colonizar o Novo Mundo, estabelecendo suas primeiras colônias na América do Norte e no Caribe. A fundação de companhias comerciais privadas, como a Companhia das Índias Orientais, East India Company, foi fundamental para consolidar a influência britânica na Ásia, especialmente na Índia. Essas corporações operavam com poderes quase soberanos, incluindo exércitos particulares, o que lhes permitia dominar econômica e politicamente vastas regiões. O comércio de especiarias, seda, chá e algodão tornou-se um pilar da riqueza britânica. Com a vitória na Guerra dos Sete Anos, 1763, a Grã-Bretanha emergiu como potência dominante na América do Norte e na Índia. Mesmo a perda das 13 colônias americanas em 1776 não freou o impulso imperial. O Império apenas redirecionou sua expansão para a África, Ásia e Oceania. O século XIX foi o século britânico. Após a derrota de Napoleão em 1815, a Grã-Bretanha assumiu o papel de polícia dos mares, mantendo a chamada Pax Britânica, uma era de relativa paz global mantida por sua supremacia naval. Foi nesse contexto que a Inglaterra se consolidou como o maior império já visto. A Revolução Industrial forneceu os meios. Ferrovias, navios a vapor e telégrafos unificaram o império, enquanto o capitalismo britânico alimentava o comércio global. Londres tornou-se o centro financeiro do mundo, e o idioma inglês, a língua do comércio e da diplomacia. A Índia, a joia da coroa, foi talvez o exemplo mais emblemático dessa dominação, com uma administração imperial complexa, baseada tanto na colaboração quanto na opressão dos líderes locais. As guerras do ópio com a China, o controle do Egito e o domínio sobre territórios estratégicos como Gibraltar, Hong Kong e Singapura demonstram o quanto o império estava em todos os lugares. Além disso, as explorações e conquistas na África resultaram no chamado Partilha da África, consolidada na Conferência de Berlim, 1884-85, onde as potências europeias dividiram o continente ao sabor de seus interesses coloniais, com a Grã-Bretanha adquirindo vastos territórios, como o Egito, Sudão, África do Sul e Nigéria. Apesar de seu poder avassalador, o Império Britânico sempre carregou profundas contradições. O mesmo império que se dizia defensor da liberdade e da civilização, praticava a exploração sistemática de povos colonizados, com políticas racistas, repressão de movimentos nacionalistas e uma extração econômica brutal. A abolição do tráfico de escravos no início do século XIX foi um passo progressista, mas não apagou a herança de séculos de escravidão e trabalho forçado. Além disso, o domínio britânico frequentemente causava fomes, como a Grande Fome na Índia, agravada pela política colonial, genocídios culturais e conflitos étnicos cujas consequências ainda reverberam. O século XX trouxe o início do fim. A Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a economia britânica e começou a abalar a autoridade imperial. A Segunda Guerra Mundial acelerou o processo. O esforço de guerra exauriu os recursos do império e as colônias começaram a exigir independência de forma mais assertiva. A independência da Índia em 1947 marcou o símbolo da descolonização global. Seguiram-se a independência da maioria das colônias africanas nas décadas de 1950 e 1960, e o fim do domínio britânico em Hong Kong
Em 1997, foi o último grande ato do Império. O Império se desfez, mas deixou uma marca profunda. O inglês é hoje a língua mais falada do planeta. O sistema parlamentar britânico inspirou diversas democracias, e as bordeiras e conflitos deixados por sua dominação ainda moldam a política internacional. O Império Britânico foi um colosso histórico. Sua ascensão foi impulsionada por uma combinação única de poder naval, revolução industrial e ambição expansionista. Sua queda foi marcada por resistências internas, guerras mundiais e a ascensão do anticolonialismo. Embora o Império tenha caído, seu legado permanece nas línguas, nas leis, nos sistemas políticos e nos conflitos que ainda persistem. O Sol, afinal, pode até ter se posto sobre o Império, mas suas sombras continuam a influenciar o mundo contemporâneo.